podcast Conversar recebe o economista Murilo Tambasco. E eu começo pedindo que você faça uma biografia da tua carreira em geral. Antes que ele comece... Na academia, profissionalmente, etc. E antes que ele comece, com a excelente e honrosa participação na mesa do professor Luiz Gonzaga, emérito professor Luiz Gonzaga Beluso. Quer dizer, já mostra o potencial desse menino, né? Bom, prazer estar aqui. Muito obrigado, professor José Márcio, pelo convite. Sempre um prazer, uma honra. Doutor Luiz, também uma alegria contar aqui com a sua presença. E também do meu mestre, meu amigo, e agora meu sócio. E nosso guru. Nosso guru, professor Luiz Gonzaga Beluso. Bom, você me pediu um mini Wikipedia, né, professor? Da minha vida. Bom, eu sou formado em Economia pela Facamp. Faculdade do professor Beluso foi um dos constituintes ali, né, professor? Me formei em 2023, né? E agora, há um ano atrás, mais ou menos, eu iniciei no mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Ali com a nossa a professora Cristina Helena, né, professora que também já esteve aqui. E então estou ali no mestrado, né? Acabo daqui 2 semestres, né? Profissionalmente, a gente abriu recentemente, há 1 ano e meio, uma consultoria junto com o professor Beluso, com o Natan Cacheta e com o André, que também já estiveram aqui, né? E a gente está tocando, então, nesse meio empresarial e acadêmico, sem fazer essa intersecção nesses 2 mundos, né? Excelente. E o Murilo também é primo do nosso presidente do Banco Central. É bom. Do Gabriel Galípolo. É um detalhe de menor importância, mas palmeirense também. Que é palmeirense. A maior virtude, né, professor? Palmeirense. Obrigado a ambos, viu? Faz um relato da opção que você teve pela heterodoxia. Mas quem falou que ele é heterodoxo? Olha, eu vou fazer aqui então uma edição na pergunta. Eu vou contar um pouco como eu escolhi a economia, que eu acho que é mais adequado, né, professor? Até porque os 3 grandes economistas que a gente chama de heterodoxos, o Marx, o Keynes, o Schumpeter, nunca usaram essa palavra, né? Mas a minha opção pela economia veio quando eu tive contato, desde muito cedo na minha família, com um pensamento do Alfred Marshall, né, que foi mentor do Keynes. O Marshall dizia que a economia ela deve ser um instrumento para melhorar a vida dos homens e das mulheres comuns, né? Então esse foi um princípio que sempre me guiou, seja ali no ensino médio, né, e depois nos ensinamentos da vida, e também com o Keynes depois, né? O Keynes vem e fala que a economia não pode estar dirigindo o carro, né? Seria muito bom se o economista fosse igual a um dentista e passasse o banco de trás da história. Então a minha opção pela economia sempre foi essa, de tentar fazer da minha profissão uma forma de melhorar a vida na sociedade e melhorar o mundo. Eu acho que é isso que eu sonho de todo economista, né, professor Beluso? Transformar o mundo. O motivo principal de você continuar nessa, digamos, profissão, especialidade que não é muito fácil, né? Eu diria que hoje em dia, inclusive, você tem um predomínio da visão neoclássica. Hoje eu estava vendo Marcos Mendes. O cara só fala aquelas banalidades. É inacreditável. Uma das coisas que mais me incomoda, viu, Zé Márcio? Mais me incomoda é a dificuldade que eles têm de compreender uma coisa elementar, né? Que é o circuito da renda. Então, o circuito da renda, que a renda, você recebe dinheiro de alguém, eu também recebo na minha aposentadoria, você também. E você paga também serviços e tal, você passa o seu dinheiro para outra pessoa. E assim vai circulando. O seu gasto é minha renda. Seu gasto é minha renda. Então, eles, na verdade, começam a... Eu vejo que eles trabalham com uma hipótese de que o dinheiro está numa caixinha. Veja a discussão do problema fiscal, né?
como é que você arrecada imposto? Arrecada imposto porque você cobra do cara que já tem, e além disso, vamos pegar o ICMS, que vai mudar agora de nome. ICMS decorre do gasto. Toda essa discussão do problema fiscal vem porque há uma unanimidade geral no mundo Isso. que o juro que tem no Brasil é impossível de continuar. Então, o Marcos Mendes acha que o problema é fiscal. É. O governo gasta mais do que cresce a economia, não é isso? Deveria gastar mais do que cresce, que aí teria superávit primário, né? Na Não, a verdade. economia devia crescer mais do que o gasto, não? Não. E é uma outra questão, se você me permite. Nessa economia monetária, financeira capitalista, é o gasto que gera renda. Então, o crescimento da economia, veja só que o Keynes criou a demanda efetiva, né? O que ele falou? Olha, a disposição dos empresários de gastarem é que sustenta o crescimento da economia, né? O que acontece que o pessoal abandonou o Keynes completamente. Eu tenho um livro que eu escrevi, O Tempo de Keynes nos Tempos do Capitalismo, tentando trabalhar com essas hipóteses. Mas então, essa questão do risco fiscal, né, ela é vista de uma maneira muito precária, eu diria, né? Isso não quer dizer que o governo tenha que sair gastando à toa, né? Quando é que essas economias no pós-guerra funcionaram bem? Como funcionaram? Criaram o Estado do Bem-Estar Social na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né? Funcionaram bem porque você tinha uma articulação entre o Estado e o mercado, né? O Estado, na verdade, tem um livro que eu até recomendo, se vocês estiverem interessados, de um francês, Controlling Credit, Controlling do Credits, Eric Monet. Eric Monet, que é muito bom porque ele explica como foi a política monetária no pós-guerra. Qual era o instrumento que eles usavam? O controle do crédito, por isso que se chama Controlling Credit. Murilo, você é jovem, nós talvez já estamos um pouco viciados. Por que o juro não é um juro normal no Brasil? Por que é o maior juro do mundo? Eu queria aqui só fazer um adendo às considerações do professor Beluso, porque eu acho que a gente tem que resgatar, né, professor, o sentido correto da responsabilidade fiscal, que não é só cortar tudo, é a gente escolher, enquanto sociedade, o que o nosso orçamento público vai ser destinado, né? Se você pega a conta dos juros atualmente no Brasil, é uma enormidade. Supera qualquer tipo de programa social, orçamento da saúde, transportes. Então, o que eu acho que a gente tem que ver nessa questão dos juros é como a gente está optando, enquanto sociedade, a destinar os nossos recursos públicos, certo? Além disso, a questão do Brasil é realmente um caso excepcional, mas a gente tem que lembrar de como se constitui a regra para a formulação dos juros, né? Que vem da regra de Taylor, por exemplo. André Lara Rezende tem feito trabalhos excepcionais, né? Eu destaco aqui o Juros, a Moeda e Ortodoxia, né? Que ele lançou em 2017, que traz toda essa questão da crise da macroeconomia, né? O professor Beluso pode falar disso muito, muito melhor que eu, mas tudo isso vem do chamado novo consenso macroeconômico, né? E qual que é esse consenso? Apenas utilizar a taxa básica de juros, né? Então, é uma pergunta complexa, mas eu acho que a gente deve recuperar essa tradição estrutural de pensar esses problemas, né? Da onde que essa origem, né, da meta de inflação, por exemplo, do superávit primário, né? Como você disse, eu sou jovem, né? E a gente que é jovem não viveu essa época tende a achar que tudo sempre foi assim. E não é verdade, Não. né? Isso é social, cultural, político e economicamente constituído. Aqui no Brasil, isso vem com o tripé macroeconômico, por exemplo, né? A gente tem uma meta de inflação muito restritiva, né?
professor sempre nos conta, né, professor, que antigamente você tinha ali uma participação da sociedade na definição das metas fiscais monetárias muito maior do que hoje, Sim. né? Então, uma série de escolhas enquanto sociedade que a gente fez para que a gente tenha um patamar de juros exorbitante e que a gente possa justificá-las dogmaticamente. A teoria diz isso, né? Essa taxa de juros, ela é reflexo de uma meta de inflação baixa, por exemplo. Ela é reflexo de como a gente utiliza aqui a regra de Taylor sem pensar nas consequências dela, né? Então, eu diria que a gente tem um problema estrutural, dogmático e teórico. Né? O Aloysio Araújo é um economista conhecido. Ele também acha que a meta precisa subir, mas anteriormente precisa do ajuste fiscal. Se fizer os dois concomitantemente, não vai dar certo. Quer dizer, sem ajuste fiscal aumentar Eu acho isso a meta. inaceitável. Do Exatamente. ponto de vista do funcionamento que eu expliquei do circuito da renda, como o gasto é que cria renda, que gera renda. Isso não entra na cabeça das pessoas. É impressionante. É bom destacar aqui para os nossos internautas que o posicionamento do nosso Luiz Gorenstein se coaduna com o Marcos Mendes, com o Luiz Araújo, e o nosso aqui é frontalmente isso é bom, que a discordante. gente É bom, possa nós estamos aqui. possa divergir, isso Eu não faz. sabia que o professor Rego também é heterodoxo, mas Não, eu sou- fiquei sabendo hoje é ótimo saber. Eu sou heterodoxo. Eu não gosto dessa expressão heterodoxo, quero dizer. Mas registre-se que você está no dicionário dos 100 mais importantes economistas heterodoxos do mundo, né? Mas vamos ver por que o governo, se esse governo chamam ele de gastador, nomeou a diretoria do Banco Central, por que essa diretoria não faz que nem o Tombini? Abaixa o juro na marra. Deixa eu falar sobre isso. Posso falar? Pode. Professor, por favor. Need, can Essa- and should. Essa questão dos juros não pode ser apartada de um importante condicionante, que é a relação entre a nossa moeda e a moeda reserva. Moeda reserva e a nossa Financeiro moeda. internacional, né? As pessoas não levam isso em conta. Então, é o seguinte, o Keynes mesmo, quando em Bretton Woods, ele falou que precisava proibir o fluxo de capitais. Por isso que eles criaram o Banco Mundial, que o Banco Mundial ele seria um financiador, né, sem arbitragem, sem carry trade, que é chamado carry trade aqui, né? Então, essa abertura financeira que se intensificou depois do Plano Real, né? Não estou dizendo que o plano Real foi muito bem sucedido no objetivo de conter a inflação. Porém, na gestão, você se lembra qual era a taxa de juros? Gestão do Armínio ou do Gustavo Franco? Não, Gustavo Gustavo Franco. Franco, Era 27,5. impressionante. Real. Não estou falando A nominal. nominal era acima de 40. Acima de 40. Então, aí já começou, isso se você me permite, é uma das razões da desindustrialização brasileira, a taxa de Com juro certeza. alta e câmbio valorizado. E abertura, né, professor? E abertura. Sem nenhum tipo de proteção à indústria nacional. Então, o jogo é Professor, Beluso, todo mundo mais próximo. Ok, mas o Tombini abaixou o juro na marra. Deu certo ou deu errado? Olha, o que eu diria, professor, o senhor, por favor, me corrija. Fala no microfone, Murilão. Ah, sim, perdão. Mas o que a gente tem que entender, eu acho que é esse mecanismo, né? Por exemplo, o senhor falou da questão da meta de inflação, do ajuste fiscal, né? O problema, essencialmente, não é a meta ser baixa, por exemplo, é o funcionamento da meta de inflação, né? Alguns economistas falam, não, porque país sério tem meta de inflação, né? E a da China, professor? A regra fiscal da China, por exemplo. Então, A China tem controle de capitais, né? Exatamente. Sabe qual é a taxa de juros da China? 3,5%.
A questão ali do Tombini, que eu acho que é uma coisa muito importante, foi o que se seguiu, que foi o ajuste recessivo do Joaquim Levy, né? Em que a gente teve de 98, o professor tá aqui pra me corrigir se eu estiver falando qualquer besteira, mas de 98 até 2013 superávit fiscal no Brasil, né? A partir de 2014, a gente teve ali déficit, né? E a solução que foi encontrada foi a gente cortar os investimentos, né? O que aconteceu? O déficit aumentou. 2015, 2016, né? No final de 2016, por exemplo, a gente enfrenta o teto de gastos, que daí é uma aberração. Nosso país retrocedeu enormemente, né? Então eu acho que essa lógica, né, do ajuste fiscal que foi feita foi realmente ali muito penoso para o país, né? Quer dizer, não foi realmente um ajuste fiscal, foi um desajuste da economia. Por quê? Quanto é que foi a queda do PIB em 2015? 0,6, professora, não. Queda do PIB? Não, foi 3,3. 0,6 foi o... Foi a maior recessão da história. Maior recessão, isso, a maior recessão da Que história. conduz, ao fim e ao cabo, até ao processo de impeachment, de alguma certeza. maneira. De alguma maneira. Sem dúvida. De alguma maneira. Certamente. Isso contribuiu muito. Contribuiu no mesmo passo em que a Dilma, que foi minha aluna, é muito. O que precisa hoje para baixar o juro, então? Aí, professor, o que o senhor acha? Porque acho que ainda não estou à altura de responder. Não, Assim? que precisa. Você tem que adquirir uma independência da política monetária. Porque o que eu estou dizendo, a política monetária, hoje, ela é refém do movimento de capitais, porque você tem eu escrevi até um artigo com o Manfred, chamado Cupom não é Copom. É o cupom cambial, né? Os países que não têm moeda conversível, quer dizer, isso não vale para o euro, também para a moeda chinesa também não, mas para a maioria, para o resto dos países, é fundamental, porque você não tem uma moeda conversível, se você ficar ao sabor do fluxo de capitais, entra e sai, porque hoje em dia, por exemplo, está valorizando o câmbio, né? Porque está entrando muito, por causa exatamente da taxa de juros alta, porque eles fazem arbitragem entre a taxa de juros da moeda reserva e a taxa de juros daqui. Então isso é um verdadeiro arcabouço, né? Ou calabouço, que é melhor do que arcabouço, calabouço. Eu tinha uma colocação, que eu tenho uma resposta, mas até para ajudar o entendimento dos internautas, né? Havia uma crítica recorrente do presidente Lula, e procedente, a meu juízo, contra as taxas de juros altas na gestão do Campos Neto, né? E as taxas continuaram altas, né? E essa recorrente crítica do presidente Lula não ocorreu com o nosso amigo Gabriel Galípolo, né? Uma explicação seria mais de natureza política, não? Por que o presidente Lula recuou nas críticas, entendeu? Para explicar para os nossos internautas, né? Eu tenho uma explicação, não sei se eu concordo com vocês, mas se você puder. Professor, se eu pudesse arriscar aqui, eu acho que de natureza política, até porque isso foi uma das promessas da campanha, foi uma das pautas, né, colocadas ali. Mas o que eu acho, né, eu tô batendo aqui nessa tecla, mas o que eu acho que é muito importante a gente entender o que aconteceu com as autoridades monetárias ao redor do mundo, né? O Agliettar, né, professor, tem um livro Michel Agliettar muito importante sobre isso, né, desse processo aí que vem desde a década de 80, se aprofunda em 90, que é da independência dos bancos centrais, né? E aqui no Brasil, acho que como tudo esse processo é ainda mais aflorado, né? A ponto da gente conseguir praticar uma taxa de juros exorbitante, né? Que é descolada com os objetivos nacionais, digamos, né?
Mas eu vejo que isso não pode partir, né, as análises de uma crítica ad hominem, digamos, e sim de uma estrutura político, social que foi construída e, sobretudo, aprofundada aqui, né? Eu volto a bater nessa tecla do tripé macroeconômico de 99, por exemplo, que é um modelo de economia que a gente manteve, foi aprofundado, né? E que eu vejo que sufoca o nosso país hoje, né? Com as metas de inflação, superávit primário, etc. Então, eu acho que a única crítica possível a esse movimento é uma crítica estrutural, né? Qualquer pessoa que for sentar na cadeira não vai ter caneta que se sobreponha a isso. Então, a gente tem que escolher, enquanto país, o destino da nossa economia monetária, política e social, principalmente. Eu vi o seguinte, eu li de um colega de vocês o seguinte, ele diz o seguinte, o gasto primário depende do Congresso Nacional, daquilo que nós elegemos, tá certo? O gasto com juros não pode ser controlado. Se você só pode controlar, se você descontrolar, vai aumentar a inflação, tá certo? Quer dizer, se você baixar o juro, vai ter inflação. Quer dizer, você acha que, como é que faz essa parte política hoje, que está meio, vamos dizer, o legislativo está com um poder gigantesco e com a qualidade de gasto bem ruim, não? Você vê que o nosso Luiz é heterodoxo ao extremo, né? Na verdade, essa questão das emendas parlamentares é uma coisa muito séria, né? Porque isso não existe em outro lugar do mundo. Só aqui, Nesse volume, né? nesse volume, não existe. Na verdade, Jabuticaba total, né, professor? total, porque nos outros países o Congresso pode, junto com o Executivo, definir quais são os gastos que têm que ser feitos, mas não tem esse negócio de emenda parlamentar que você vai lá fazer política eleitoral, não é? Você vai garantir as suas bases, né? Isso revela também uma fragilidade, eu diria desajuste da política brasileira, né? Porque você não podia ter entregue assim ao arbítrio, que é o arbítrio, veja só, é o arbítrio dos deputados, né, e senadores. Você vê o Valdemar da Costa Neto, né? Tem o Ciro Nogueira também, né? E tantos outros. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Então, isso me leva a considerar, viu, Luiz, a inter-relação entre política e economia. Os economistas em geral, você vai concordar, eles acham que a rainha das ciências sociais é a economia. Só que a vida social não é assim, né? Você tem política, você tem, na verdade, cultura, você tem a formação de compreensões e mentalidades, etc. Você não pode separar, porque isso é da vida social. Na vida social você está o tempo inteiro. Eu estava pensando hoje que é impressionante a dominância dessa visão da economia como ciência, né? Ciência. Não é, quer dizer, no sentido da física, não é, né? Aliás, na física você teve avanços muito mais importantes, passando da teoria newtoniana, etc., para, por exemplo, Einstein, ou, digamos, a versão agora da física quântica. A física quântica é muito divertida, vale a pena. Tem um italiano chamado Carlo Rovelli, que escreveu livros impressionantes sobre essa mudança de paradigma na física, né? Falando em livro, eu queria aqui indicar um do professor Beluso, junto com o nosso sócio Nata Cacheta, A Vença de
desavenças da economia que trata desses percursos, né? Muito Isso, bom. isso. Quando vai ser lançado? Já está? Já tá. Esse já muito, foi lançado. Muito bom, muito E o bom. próximo livro que vai ser lançado? O próximo, né, professor, a gente escreveu Já ao tem longo o desse... título? Já, chama Moeda, Valor e Poder. Moeda, Valor e Poder. Quem que é? O professor Beluso, você? Nós Eu, dois. é. Só vocês dois. O livro é dele, mas como ele é muito Generoso. generoso, ele me convidou também, né, professor? Não, na verdade é uma série ali, uma coletânea de artigos, né, que a gente começa um pouco ali falando dos autores, né, um pouco de teoria e vai traçando ali um percurso que passa... Quando é que sai, Murilo? Esse semestre ainda, né, professor? No segundo semestre. Segundo. já. Contra a corrente. Contra a Corrente, corrente. exato. Eu estava lembrando de você falando da física, né? Uma frase conhecida, aliás, está no livro que nós organizamos, né? Do professor Delfim. O problema na economia é que o átomo pensa, né? É uma frase O Delfim era maravilhosa. O Delfim é incrível, um grande incrível. frasista, né? Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa que não serve mais para mim, porque eu não tenho muitos tempos de vida, mas você tem. O problema explosivo da Previdência Social, que ela, vamos dizer que dependeria do trabalho formal, que hoje foi solapado por pejotização, terceirização, plataformas, etc., corroendo a arrecadação, tá certo? Isso parece que, para mim, é mais difícil consertar isso do que ter feito o plano real. Você tem alguma ideia como é que vai ser isso daqui 30, 40 anos? Porque hoje a Previdência já absorve uma baita fatia do orçamento, né? Olha, eu acho que a minha geração é a primeira geração em muito tempo que tem a certeza que vai ter uma vida mais difícil que a dos seus pais, né? Até a gente compartilhou, né, professor, um artigo, né, de uma economista americana, se não me engano, que dizia, olha, quando eu saí da faculdade, eu consegui comprar minha casa, eu tive um filho, eu tinha certeza que eu consegui subsistir, pelo menos, né? Hoje a minha geração encontra um mercado de trabalho muito difícil, né? Eu aqui arrisco em dizer que essa dificuldade foi sobretudo, né, pela intersecção com a inteligência artificial no mercado de trabalho, né? Uma desmoralização do ensino, principalmente, né? E essa questão de você amaldiçoar o Estado, né? Ou seja, amaldiçoar a questão da nossa escolha enquanto sociedade de cuidar de nós mesmos, né? A minha geração é uma geração que não acredita em previdência porque a gente tem, acho que, a certeza que a gente não vai conseguir alcançá-la. Mas ela é muito importante, né? A questão dos juros, por exemplo, diversos empresários, grandes empresários brasileiros, colocam essa questão, né? A nossa atividade econômica, etc., né? E a terceirização como uma resposta, como ali um sintoma de uma economia com os juros excessivamente elevados, é um dos sintomas disso, né? Então eu acho que tudo gira em torno dessa ideia que eu tinha construído e que eu aprendi junto com o professor Beluso, que estudar economia só vale a pena se a gente se importar com o outro, né? Então, acho que essa questão da previdência é o máximo disso, né? A gente cuidar dos nossos... de quem não pode mais trabalhar, entender que, enquanto seres humanos brasileiros, eles ainda assim são tão importantes quanto nós, né? Queria aproveitar que uma parte grande dos nossos internautas são muito jovens, né? E perguntar para o professor Beluso, nós estamos aqui com a meu juízo, o maior expoente da Escola de Campinas, né? Que deu tantos professores eméritos. E vocês, com tão pouca gente no começo, né? Conseguiram criar uma escola importantíssima. E não só, essa Escola de Campinas, na minha avaliação, se amplia com a Facamp, está aqui um produto da Facamp, né? Então, ao mesmo tempo que parabenizar algo que uma grande parte sabe da importância do professor Beluso e da importância da Escola de Campinas, mas que se pudesse, em poucas palavras, explicar o segredo, né, da Escola de Campinas, que é uma coisa impressionante, né? Na verdade é o seguinte, nós fomos para Campinas entre 67 e 68, o reitor era o Zeferino Vaz, né? E
o Zeferino foi muito importante para o desenvolvimento da escola, porque ele, na verdade, não permitia nenhuma interferência que não fosse nas regras da universidade. Ele não permitia. E, ao mesmo tempo, por exemplo, ele protegia muito os professores, né? Por exemplo, eu tive que sair do Brasil em 75, né? Porque havia um projeto, né? Contra o César Lattes, a Hilda Hilst e eu. Na dizendo, noite de Natal, né, três professor? noites de Natal, 3 marcados para morrer. Então, mas eu quero, voltando, abandonando minha autobiografia, eu quero dizer que quando nós constituímos o DEP, que era DEP, Departamento de Economia Política, DEPES, depois virou, só em 80 que virou Instituto de Economia, mas ali foi um trabalho coletivo, muito coletivo mesmo. Troca de informações, troca de opiniões, né? Nós tivemos até ali aqueles que saíram do Chile, por exemplo, como Lessa, Conceição, que foram para a Unicamp, né? Lessa, Conceição, Barros de Castro, infelizmente morreu. O próprio Serra, né? Veio da CEPAL. O Serra veio da CEPAL, Um mas pouco o depois, Serra, né? Veio o depois. Serra só veio em 78, né? Ele tinha feito doutorado em Cornell e veio para cá e nós o acolhemos, né? E ele ficou lá, ele não ficou muito tempo dando aula, porque ele virou secretário de planejamento do Montoro, né? Montoro, foi secretário e ele ficou afastado e tal. Ele não tá legal, né? Ele tá com... Não tá bem de saúde. É. Eu Mas queria- ali só para destacar para a juventude, que a maior parte de nós mais velhos sabemos disso, né? Mas ali teve obras fundamentais, além do teu valor e Que capitalismo, você né? fez a É primeira a primeira, edição. Bienal, né, professor? é Bienal. Bienal, é. E o Valor e Capitalismo, o Capitalismo Tardio do João Manuel, uma Sim. obra fundamental, né? Ah, Concentração industrial em São Paulo, do Wilson Cano. Wilson Wilson Cano, Cano, que é um clássico. Quer dizer, vocês com pouca gente conseguiram produzir obras fundamentais, né? E foi importante se lembrar essa parceria também com o professor Lessa e o professor Castro, né? Que nos deixou cedo, né? Com 73 anos. Foi né? um acidente. Foi um acidente. Caiu A a laje. Eu estive naquela laje junto com o Manteiga para entrevistá-lo, né? E tinha bastante papel. Papel é impressionante, né? O peso, né? E ele fatalmente estava ali embaixo. Queria só lembrar aqui do nosso querido amigo Fred Mazzucchelli. Grande Fred Mazzucchelli. Fez uma coletânea de livros ali, Anos de Chumbo, Dias de Sol, brilhantes. Brilhante. E o Fred, ele tem uma característica que é a qualidade do texto dele. Extremamente coeso, escreve muitíssimo O bem. livro dele é com tradução em processo. A tese de Tese de livre docência dele. De uma categoria, de incrível. um Tradução em impressionante, processo, grande. E de uma generosidade, né? O Fred Mazzucchelli é de uma generosidade. Murilo, me diga uma coisa. Estamos falando de juro, né? Os teus colegas, até os heterodotos, eles reconhecem que esses créditos direcionados, juros subsidiados, tiram a potência da política monetária. São grupos de interesse que conseguem, né? Você acha que se acabar com esse crédito direcionado, com subsídios, o juro alto vai fazer a inflação para a meta, vai ajudar mais do que ajuda hoje? Porque hoje tem esse vazamento, né? Sim, mas aí, se você me permite, você vai responder, né? Se você Quero me... ouvir o senhor, professor. Não, se me permite, é o seguinte: não há nenhum país no mundo que não tenha, né, programa de crédito subsidiado. Não há, não existe.
né? Então, veja, até o Trump fez um crédito subsidiado. Então, isso está na estrutura, no DNA dessa economia. Você está fazendo, para fazer política econômica, e ele disse que tem um problema do lobby, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, você precisa considerar as situações setoriais, dos setores, os que precisam de mais crédito. Agora, por exemplo, o Lula, para enfrentar o tarifaço do Trump, ele criou um subsídio para o crédito, né? Senão as empresas vão definhar. As empresas definham, né? E é claro que você tem essa discussão, esse debate sobre se é conveniente ou não. Na minha opinião, né, modesta opinião, eu diria que a gente precisa recuperar um pouco a visão do planejamento econômico, do planejamento indicativo. Veja o caso do plano de metas do Juscelino, né? Ele fez uma articulação institucional com o BNDES, com as empresas brasileiras e as estrangeiras, Eletrobras, o BNDES, a Eletrobras. Então foi uma construção. Aí você pode falar, mas foi uma construção política. Foi, mas com um efeito econômico admirável. Você falou... A indústria automobilística que vem dessa época, ela consegue competir hoje no exterior, não? Não, hoje não. Hoje não, mas você sabe que os chineses estão comprando várias plantas, várias fábricas que foram abandonadas. Por exemplo, a Ford, lá na Bahia, e outras também aqui no interior de São Paulo. Lá na Bahia é a BID que está lá. É a BID. É. O carro em que eu ando. O carro é do seu Wagner, não é meu. Mas... Então, mas você acha que não estaria na hora da indústria automobilística andar com as próprias pernas? Ainda precisa de uma tarifa de importação elevada? Ainda hoje, depois de 70 anos? Não, mas eu acho que exatamente isso. Eu nem é nacional. Concordo com você. E nem é nacional a indústria automobilística, né? Não, nunca foi nacional. Nunca foi, né? Você teve Tivemos a experiência do Gurgel, né? Do Gurgel. A Conrado do Amaral Gurgel. Né? Tentativa que não foi bem sucedida. Não foi. Sim, mas você acha que depois de 70 anos precisa de uma tarifa de importação ainda bem elevada? Precisa. Ela merece isso ainda? Olha, a gente precisa olhar isso de uma maneira mais sistemática, né? Porque veja o caso agora do Trump, né? Que está tarifando todo mundo. Botou mais 12,5% no Brasil, né? Mas o período da instalação ou da vinda da indústria automobilística, né? Nós tivemos esse programa de metas que articulava a empresa nacional, que era, na verdade, mais empenhada e mais comprometida com peças e componentes, e as montadoras. Era essa a divisão do trabalho, né? A gente não pode dizer que foi uma coisa mal sucedida, né? Porque você sabe quando terminou a guerra? Em 45. Em 57 já tinha vindo a Volkswagen para cá. Chamado desafio americano, né, professor? Aliás, eu queria só... Depois vieram os franceses. Então. Se o senhor me permite, o senhor citou o Juscelino Kubitschek. No hall de entrada do Palácio da Alvorada tem uma frase dele, né? Que ele diz: desse Planalto Central, dessa solidão que em breve será palco das altas decisões nacionais, coloco mais uma vez os olhos sobre o amanhã de meu país. Eu acho que é isso que ele fez mesmo. Sim. Né? O professor Zé Márcio, junto com a Rosa, né, minha professora na PUC,
escreveram um livro brilhante, que a Ampec, se não me engano, utiliza, né, professor? Economia brasileira. E lá tem um quadro interessantíssimo em que vocês avaliam o quanto das metas foram atingidas. E foram muitas delas, né? Então acho que a gente tinha que, na verdade, reformular o plano de metas para os desafios atuais, né? Na verdade, foram uma sequência, né, professor, de metas setoriais em que você criou grupos executivos nacionais. Professor, inclusive no nosso livro, né, professor, tem um texto chamado Memórias do Desenvolvimento. Vai estar esses grupos ali, mas eu acho que isso é o mais importante. É claro que o que ele fez na década de 60, a gente tem que ter essa capacidade de reformular, trazer para os desafios do século XXI. Os chineses estão fazendo isso. No né? bojo dessa resgate e essa homenagem que vocês estão fazendo ao Juscelino, né? Cabe destacar o seguinte: ele concebe uma nova capital, Sim. constrói e passa a faixa para o seu sucessor, inaugurando a nova capital. É um negócio impressionante, né? De pensar, um trem-bala São Paulo-Campinas, um projeto que não saiu do papel, né? O cara constrói uma nova capital, que historicamente até não era uma ideia só dele, isso já tinha outros Sim, caras. tinha. Mas o fato é que o Juscelino, né, é impressionante. Né? Murilo, o professor Edmundo Baixa, Edmar. Edmar Baixa, desculpe. Ele falou uma frase muito curiosa esses dias, com o título do artigo dele. Precisa desvincular, desconstitucionalizar e desindexar. A pergunta é a seguinte: você acha certo a Previdência Social ter ganho real, o salário mínimo ter ganho real, que são gastos que parece que estão afetando a economia? Você acha que não bastaria só aumentar pela inflação os aposentados e o salário mínimo? Eu acho que a vida no Brasil é muito cara. A gente tem um padrão de vida aqui muito elevado, né? O salário mínimo hoje gira em torno de R$ 1.600, se não me engano. Nós estamos aqui na capital, São Paulo. Eu não creio que alguém consiga subsistir com R$ 1.600 hoje. E muita gente, né? A média salarial fica abaixo de R$ 4.000, o que também é muito baixo. Então, eu acho que, novamente, eu vou bater nessa tecla porque eu acho que tudo gira em torno disso. É uma opção que nós estamos fazendo. Responsabilidade fiscal. Não é isso que a gente tanto prega. Essa é a nossa responsabilidade. Cuidar dos brasileiros e brasileiras. Né? Se a gente pode gastar R$ 1 trilhão com juros, por que a gente não pode dar um aumento para as pessoas comerem melhor? Não é? Eu tenho certeza que isso não gera inflação. Certamente. Então eu acho que é mais do que necessário a gente dar esse ganho real. Claro, a gente tem que ir ajustando, ver isso. Mas eu acho que é uma questão, é uma escolha moral, né? O professor Beluso sempre cita Keynes, né, professor? Era um filósofo moral. E a economia é isso, a gente não pode estar comandando a história. A gente tem que estar no banco de trás. A sociedade tem que vir primeiro. Eu vou te dar um exemplo de um gasto social para você avaliar. Claro. De 2014 a 2023, o Bolsa Família teve um aumento de 140% em termos reais. O número de pobres diminuiu 11%. Você acha que aí tem alguma coisa errada, não? Eu tenho uma outra avaliação agora do Fundo Monetário falando do combate à fome, que funcionou muito bem. Claro. Hoje em dia você tem o menor índice de famintos, digamos, né? Então essas coisas são assim um pouco mais complexas do que uma simples metodologia econômica pode indicar. Exato. Né? Porque, como eu estava dizendo, a economia está enfiada na sociedade. Né? Quem é que criou o sistema de previdência no mundo? Eu te digo, foi Otto von Bismarck, na Alemanha, que na verdade foi o responsável pela reunificação alemã e pela criação do sistema de previdência alemão. Né? E isso foi se transmitindo para outros países, etc. Até que
no século XX, não muito cedo, mas mais tarde, se generalizou. O Brasil foi o que o Brasil adotou. Sabe quem foi? Que governo foi? Não entendi. Fala, Falando Luizinho. a Previdência. Quem, na verdade, constituía a Previdência? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. Mas eu acho que também nesse período, né, 2014, o senhor falou, até quando? 2020. 23. A gente teve a constituição do teto de gastos também, né, que deferiu um golpe mortal às camadas pobres da sociedade brasileira, né? Inclusive eu queria aqui registrar, quando a gente fala de fome e miséria, sempre me vem na cabeça a fila da sopa, né, professor? Sim. Da crise dos anos 20 e 30. Isso é o Roosevelt que fez. Falando do Roosevelt, tem uma frase do assessor dele, me fugiu o nome, professor, mas que nos 100 primeiros dias, né, que eles fazem o Work Project Administration, eles falam, né, que além da gente ter medo do próprio medo, que é uma coisa que a gente não pode fazer, tem uma outra frase que é ótima, que é a fome não se discute. A fome não se... Quem dizia era o secretário dele para as questões sociais, que eu também não estou lembrando o nome. Né? Mas o importante, eu acho que é essa filosofia. A gente, inclusive, escreveu um artigo publicado no GGN, que chama assim, a fome não se discute. E a gente... De alguma forma, isso está na concepção do presidente Lula, né? Fome não certeza. se discute. Com certeza. Em 2021, 56% do país estava em segurança alimentar. Isso quer dizer que existiam mais brasileiros que acordavam sem saber se iam fazer as 3 refeições do que brasileiros com segurança alimentar. Você sabe que isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. Agora sim. Exatamente. Está acontecendo feio lá. Feio. Exatamente. Veja o seguinte, uma coisa é certa, a dívida, para estabilizar a dívida em 80%, precisa 4% de superávit primário. Os poupadores, eles exigem juro alto. Como é que sai desse imbróglio? A dívida pública em 80%, essa aceitação que o mercado faz, ela também é uma construção, né? Por exemplo, quando os países saem da Segunda Guerra, não é, professor? Eles tinham uma dívida superior a 150%. Nos Estados Unidos, 152. E o problema da dívida pública é o seguinte, ela é uma dívida com nós mesmos, né? É diferente de você ter uma dívida externa, como aconteceu na década de 80, né, numa moeda que você não emite, né? É claro que... Só lembrar do Paul Krugman, Exatamente. que falou que a dívida pública não é igual à dívida privada. Aliás, ele tem... Desculpe eu interromper. Imagina. Ele tem escrito, ele tem um Substack, que está lá no meu computador, e ele tem coisas fantásticas. Sabe que ele esteve num evento da Carta Capital, lá atrás, né? Eu lembro você lembra? registrando isso, É. E eu conversei muito com ele e tal. Cara fantástico. Ele está cada vez melhor. Agora é interessante ver o êxito dessa escola de Campinas, né, ampliado, na fala, nas respostas do Murilo Tambasco, né? Tá aqui um exemplo do êxito acadêmico de vocês, viu? Parabenizo. Mas por que os poupadores exigem taxas de juros elevadas? Por quê? Um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. A poupança só é realizada depois que o sujeito recebeu a renda, né? Então, vamos voltar ao Keynes, ou também ao Schumpeter, que diz o seguinte, a poupança é determinada pelo gasto, sobretudo pelo investimento. Então, o que a economia convencional fez foi inverter. Primeiro a poupança, depois a poupança financiando o investimento. Isso é ignorar que você tem um sistema bancário. O capitalismo criou um sistema bancário
A pedra angular dele. que avança a liquidez. Aliás, se pudesse resumir numa frase, usando a frase do Schumpeter, né? Se pudesse resumir o que é capitalismo, capitalismo é crédito. Tá certo? Está na teoria do desenvolvimento capitalista. Eu queria aqui também fazer uma sugestão aos nossos ouvintes que leiam Depois da Queda, um livro do professor Beluso junto com o Júlio Almeida, né, professor? Em que no começo eles trazem essa questão da crise na perspectiva marxista e também keynesiana. E lá está muito bem colocado o papel do crédito e da moeda na constituição desse sistema de relações de poder e relações mercantis, né, professor? Bem lembrado, muito bem lembrado. Mas por que hoje, por exemplo, o governo tem dificuldade para lançar títulos longos? Há uma desconfiança. Por que você acha isso? Olha, O juro está estressado, o juro longo, que é o que interessa, não? o juro longo, ele é o mercado sinalizando ao governo o quanto ele vai aceitar emprestar, a qual taxa ele vai aceitar emprestar o dinheiro no longo prazo, né? Num país, como o professor Beluso muito bem sinalizou, em que a gente tem uma moeda não conversível e está sujeita aos fluxos financeiros internacionais, a nossa economia se torna muito volátil, né? Então, certamente, existe uma desconfiança do mercado nesse quesito, mas a gente também tem que entender uma coisa que é o patrimonialismo brasileiro, né? O André Lara Rezende, inclusive, tem um dos capítulos no livro dele de 2017 que ele escreve sobre isso, né? Se chama Juros e Conservadorismo Intelectual, né? Então também acho que passa por essa questão da nossa teoria econômica aqui no Brasil também ser muito ortodoxa nessa parte, né? E não entender muito bem essas sinalizações, né? Mas o André, né, professor, o senhor amigo dele, tá escrevendo coisas interessantíssimas sobre isso, né? Ele também tem Substack, né, professor? Mensalmente ele publica. Né? Recomendo também fortemente a nossa audiência recorrer às obras do André, né? Cito aqui o Camisa de Força Ideológica, e, enfim, tem realmente uma bibliografia muito interessante, André. Eu estou gostando desse, não é embate, desse confronto aqui ortodoxo, heterodoxo, feito com elegância, né? Então eu estou gostando. Você acha que a economia está... vamos dizer, ela está superaquecida agora, a economia? Não diria superaquecida, mas eu acho que ela vai muito bem, né? O Brasil é um país de muitas oportunidades, né? A gente sempre faz conversa, né, com a classe política e classe empresarial, e uma das coisas que sempre destacam pra gente é isso. O quanto o nosso país tem essa capacidade de geração de riqueza, é realmente um país muito rico. O que eu acho que falta agora é a gente saber como administrar e repartir tudo isso. Fala um pouquinho sobre algumas coisas que os teus colegas falam, que até o Delfim falava que é verdade, mas é difícil calcular. Pro PIB potencial e ato do produto. Ave Maria. Isso aí é uma desgraça teórica inacreditável. Por quê? Porque você constrói um modelo estático. Pastor adorava isso, essa discussão. Eu sei que ele adorava. Eu até tive uma briga com ele no restaurante, lembra? Mas quando eu era um pouco mais mancha verde, né? Agora os dois. Não, mas explica, isso é importante, porque é difícil explicar para leigos como eu também. Hiato do produto e PIB potencial. Não, então, o PIB potencial, isso é uma criação que decorre da escola de expectativas racionais, né? Então, eles constroem isso, que é uma hipótese. O que é o PIB potencial? É uma hipótese de quanto o PIB pode crescer. Sem inflação. Sem inflação, Quanto o PIB pode crescer sem inflação. Só que isso não tem nenhuma semelhança como funcionam essas economias. Por que você vai tornar estático o PIB? Já começa por aí. Vocês não veem que o PIB muda toda hora, Tornar estático flutua?
inerentemente dinâmico. Isso. Perfeito. Mas é o que eles fazem, né, professor? Porque você teve ali uma evolução, né? Desde o monetarismo friedmaniano, passando ali pelas expectativas adaptativas. E quando você chega, né, professor, nos modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, é que a coisa desanda, né? Porque em nosso livro vai muito nesse sentido. Você tira aquilo que é mais representativo do capitalismo, a moeda, né? Porque todos esses modelos, eles tentam fazer uma política monetária sem moeda. Acho que essa é a marca carimbada deles, né, professor? Tiram a questão dinâmica do capitalismo, porque o capitalismo é esse sistema, ele está sempre em mudança. Essa é a maior marca do capitalismo, o fluxo, a mudança dele. E também tira qualquer tipo de questão social, cultural e política, né? A independência do Banco Central vem diretamente disso. Como se nós pudéssemos ter uma autoridade monetária que estabelece metas fiscais monetárias sem sofrer nenhum tipo de pressão política. Não aqui falando de qualquer tipo de interesse, mas ancorada nas nossas necessidades políticas, né? Então, de novo, é uma construção teórica, tudo isso que a gente vive e está na prática, né? Acho que os economistas, às vezes, são muito infelizes, né, professor? De, na verdade, admitir toda essa construção. Tratam as coisas naturais e, portanto, eternas, né, professor? Tem esse viés naturalista. Exato. Né? Isso vem desde o século XVIII, final do século XVIII com Adam Smith, vai passando pelo Ricardo, né? E continuou, porque aí vem a lei de Sé, Nassau Sênior, etc. Né? Isso foi, na verdade, enfrentado apenas nos anos 30, com o crescimento da aplicação de políticas keynesianas, né? Aliás, o Keynes foi formado nesse ambiente, né? E ele escreveu um livro chamado Tratado da Moeda, Treatise on Money, em que ele procura estabelecer essa relação entre poupança e investimento. Mas, ao mesmo tempo, depois ele vai falar, falei tudo errado, não sei. Ele fala no prefácio da Teoria Geral, né? Então, mas já no Treatise você tem a importância do papel do crédito na criação monetária. Já no Treatise. Criação monetária, na verdade, é produzida pelo crédito. Certo? Murilo, o problema é o seguinte, todos nós queremos um crescimento do PIB, não é? Queremos chegar, digamos, metade da China, talvez, não sei. Agora, fala sobre a produtividade, que é péssima aqui. Como é que faz para destrinchar isso aí? Deixa eu só agregar, a tua pergunta é excelente, mas deixa eu só agregar um comentário que é o seguinte. O grosso dos acadêmicos, não leram e não vão ler, não lê Keynes e não lê Marx. Estou lembrando aqui uma frase que ficou conhecida do Paulo Guedes, né? Eu li o Keynes, sim, 3 vezes e li no original, não é isso? No original. Não leu. Você sabe que eu tenho a Teoria Geral, primeira edição, né? Você tem. Tem. Acho que foi até um presente Foi um presente do Igor Rocha. Do Igor Rocha. Igor Rocha. Eles não leem, entende? Então, faz uma crítica ali fora. Eu queria só fazer uma observação, ele vai te responder a tua pergunta, é importantíssima. Que a introdução de expectativa, com toda a crítica pertinente que você fez, mas seria inevitável, né, nesse mundo de incerteza. Então, sim, a expectativa joga um papel, né? O problema é como os grossos economistas acabam trabalhando. Mas, desculpa, eu queria fazer esse registro. Não, até emendo, professor. Acho que um capítulo essencial para os economistas lerem, professor Peluso está aqui para me corrigir, o capítulo 12 da Teoria Geral, sim, né, professor? Formação das expectativas de longo prazo. Né? Então, essa também é uma parte central do Keynes, que é a questão da incerteza, né? E o professor Beluso tem obras, enfim, maravilhosas sobre isso, né? Mas aqui, Luiz, eu vou pedir só perdão, vou passar a bola pro professor Beluso, porque essa questão da produtividade é uma questão muito séria que
todo problema que surge nessa parte de desenvolvimento, de crescimento, a gente cai para essa área. Então não podia desperdiçar aqui a nossa presença do professor Beluso para brindar a gente com essa resposta que vai ser muito melhor que a minha. Eu, na verdade, vejo isso como uma proposta de que o trabalhador individual é responsável pela sua produtividade. Mas já que ele citou o Marx, eu vou... Foi o que formulou com maior precisão a questão da produtividade do trabalho no capitalismo. Ele tem, nos Grundrisse, ele tem um texto chamado... Explicar para os nossos internautas, não são todos, né? Sim. Os rascunhos, né? Rascunhos, né? Ele tem um capítulo que fala, que ele chamou de Fragments on Machines, fragmentos sobre as máquinas. Maravilhoso. É maravilhoso. Aí ele vai, na verdade, mostrando qual é a dinâmica desse sistema. Vamos pegar a inteligência artificial. E ele diz, inclusive, o trabalho vai se tornar uma base miserável, né? Vamos pegar a coisa da inteligência artificial. É aquele debate, né, entre a centralidade e miserabilidade do trabalho. Isso, isso. Então, vamos pegar a inteligência artificial. Você vai ter um efeito sobre o emprego, assim, quer dizer, vai ter um salto de produtividade para o trabalhador que conseguiu sobreviver a isso, né? Tem muita discussão, muita perplexidade com a inteligência artificial, né? Porque ela leva ao extremo essa forma que o capitalismo funciona, né? Como diz o Marx, um sistema de máquinas, e ele também trata da pesquisa que se constitui, que ele chama General Intellect, o intelecto geral, né? Então ele cola o conhecimento com o sistema de máquina. Mas como aumentar a produtividade no Brasil? É educação? Peraí, eu acho que só aumenta, eu estava tentando explicar isso. Você só aumenta a produtividade se você tiver avanço tecnológico. Certeza. Só. Senão, individualmente não vai. A educação é importante porque ela deve especializar os trabalhadores, as pessoas, não é? Deve especializar nesse propósito de acompanhar o avanço tecnológico. Para isso é educar, porque muita gente, desculpa, tem muita gente que fala, não, então vamos resolver pela educação. Não é verdade, porque isso é um escape da visão mais articulada, Isso o sistêmica. Langoni já falou há 50 anos. Quem? Né? O professor Langoni. Foi o primeiro a alertar sobre educação. A tese de doutorado dele discutia isso. Eu tive uma discussão com ele sobre isso. Mas o que eu Que acho, já nos deixou, né? O Langoni já nos deixou. morreu. Eu acho que a nossa produtividade ela não é baixa em si. Eu acho que o nosso problema é de novo estrutural, né? O professor José Márcio falou da questão da escola de Campinas. A coisa que me veio aqui na mente foi a Conceição Tavares, que trabalhou no BNDES, né, professor? Na época ainda era BNDE, né? E salvo erro não, com certeza, sob a direção do Inácio Rangel. Né? Inácio Rangel. Então, eu acho que, por exemplo, a minha geração de economistas, né? Quando eu estava na faculdade, eu lembro disso, a gente tinha um sonho de trabalhar nesses lugares, né? Mas é muito difícil, porque o país ele não demanda mais esse tipo de emprego. Porque a gente tem ali um processo de desindustrialização, de terceirização muito avançado também, né? Queria relembrar aqui o professor Paulo Gala, aluno do professor José Márcio, né? Que sempre traz a questão ali do engenheiro que virou suco, né, professor? Se a gente não entrega, né, para as pessoas mais estrutura que demande postos de trabalho de qualidade, a gente nunca vai conseguir atingir esses parâmetros, né? Então eu acho que na verdade a questão é inversa. Os brasileiros não conseguem exercer a produtividade que eles gostariam, né? A educação certamente é fundamental nisso, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas exercerem a educação que elas têm em prol do coletivo, né?
O Luizinho, tem tempo para mais uma colocação? Eu estava lembrando aqui, Beluso, quando você fez 75 anos, o Mário Vitor e eu, lá na Casa do Saber, resolvemos Sim, te homenagear, me né? lembro bem. E você fez uma intervenção que até eu cheguei a encher de lágrimas os meus olhos. Tava lá o Mazzucchelli, tava todo mundo, né? Tava o Bresser. O Bresser também. E você fez uma reflexão, Incarnation of God. The Incarnation of God, que é um livro de um teólogo chamado Hans Kung. Isso. E eu estou relembrando isso para dizer, você é um ex-aluno jesuíta, né? Sim. E, Devo muito ao jesuíta. então, se você pudesse fazer uma reflexão, ainda que sucinta, sobre a condição humana, né? Você sempre, nos nossos encontros, jantares, né? Sempre lembra Heidegger, né? Que nós somos ser para a morte, né? Ser para Se você a morte. quisesse se pudesse fazer uma reflexão existencialista ou cristã, que você queira, sobre a nossa condição humana, né? Sim. Então, eu vou tentar. Eu não tenho pretensão de. Eu vou tentar situar ou explicar qual é o papel do cristianismo. Foi uma ruptura com o mundo antigo, né? Porque você pega, por exemplo, os evangelhos, tem lá vários, por exemplo, aquele documento que é muito importante, né? Em que ele fala, você precisa se relacionar com seu irmão, você precisa... Bem-aventurados os que têm essa disponibilidade, etc. Né? E a questão da caridade também, né? A questão da caridade. Sempre no caso do Cristo, de Cristo, sempre era a questão do envolvimento do outro, respeito amor ao próximo. E depois virou amor ao próximo. Que fica a trilogia, vamos dizer, o apóstolo Paulo, né? A fé, a esperança e a caridade. Caridade. Mas o que sobra no final é a caridade. Né? Caridade. Então, mas isso está inscrito lá nos evangelhos, né? Por exemplo, na véspera da crucificação dele, eles tiveram um almoço ali, no almoço ou jantar, não sei, em que o traidor de Cristo, né? Judas Iscariotes, né? E o Cristo se dirigiu a ele. E ele ficou assim, e não se movia. Foi ele que, na verdade, entregou Cristo por 30 moedas. Por 30 dinheiros. Deixa eu perguntar uma coisa mais. É o seguinte, agora brasileiros começaram a conhecer a Noruega, né? Por causa do jogo de futebol, etc. A Noruega tem um fundo soberano de 2 trilhões e gasta 3% ao ano. O Brasil fez o mesmo. Até 2022 tinha 146 bilhões, hoje tem 64. Ou seja, a Noruega está pensando nas próximas gerações, né? Aqui... Próxima eleição. Não, mas você está levantando uma coisa importante. Porque a Petrobras, hoje em dia, tem um papel muito importante no mercado de petróleo, sobretudo por causa dessa atrapalhada que o Trump está fazendo. Né? Então, é importante a gente observar que é importante observar a importância, não é bom, mas é fundamental a gente entender digamos, a essência do cristianismo, né? A essência do cristianismo. Aliás, há um livro de um filósofo chamado A Essência do Cristianismo, né?
que era um pós-hegeliano e tal, chama a Essência do Cristianismo. Mas isso tem uma importância muito grande na história posterior, né? Tem muito grande importância, porque você introduziu essa obrigação das pessoas cuidarem das outras. Isso Posso fazer só um tem registro, a professor? maldição dos recursos naturais, né? Isso é um problema que já teve na Venezuela, pelo menos, né? Isso, é bem lembrado. Mas eu só queria aqui fazer um registro, e aqui eu não tô sendo nem um pouco generoso, tá? Mas aqui a gente tem dois exemplos, professor Beluso e professor José Márcio, que eu acho que carregam esses valores, enfim, há muito tempo, né? Eu lembro a primeira vez que eu conheci o professor José Márcio foi na Facamp, uma palestra. E no dia seguinte, ele me levou junto com os amigos para uma reunião aqui em São Paulo, junto com empresários, né? O professor Beluso também, esse tipo de professor que se doa ali para as outras pessoas, né? Sempre impulsionando-as, enfim, e dando todo tipo de ajuda necessária para que a gente possa se desenvolver e crescer na carreira, na vida, e sempre sendo um ombro amigo também. Então eu queria só registrar que o que eles estão aqui defendendo não é uma coisa simplesmente religiosa, moral, que seja, mas é uma filosofia de vida que os dois seguem como valores morais e praticam a todo instante. Não, eu queria então lembrar, aqui para homenagear o professor Beluso e o nosso amigo em comum, Luiz Antônio de Oliveira Lima, eu fui aluno do professor Beluso na Unicamp. Como que é nas frias madrugadas paulistanas, né? Não, e o seguinte, durante anos, né, professor Beluso, nós jantávamos na rua Havaiandava, Sim, sim. No Gigeto. no Gigeto, durante no anos. Né? Gigeto, E o que eu aprendi com esses dois, nesses jantares, é quase que um curso à parte particular de pós-graduação de economia e filosofia, né? Você acha que esses teus colegas, porque na década de 60, eu não sei se você sabe, por exemplo, o Gastão Vidigal proibiu a entrada de economistas no Banco Mercantil. sim. Nenhum banco tinha economista. Mas o João Manuel Cardoso de Mello trabalhou lá. Mas, E o Dadinho também. Também, no tempo do Gastão Vidigal. mas hoje teus colegas estão no mercado financeiro, né? E sempre são eles que alertam sobre riscos fiscais, etc. O que você acha? Eu acho que a gente tinha que lembrar, fazer um juramento enquanto economista, de que a gente tem que se preocupar com quem paga a conta, né? A gente tem que se preocupar com os mais sensíveis pontos da vida material e social sempre. Claro que o economista, né, e hoje grande parte da minha geração se forma para o mercado financeiro, nós mesmos, né, temos consultoria também, mas eu acho que a gente tem que saber trilhar esse caminho, né, de conciliar o profissional, mas com nossos valores morais também. Aqui a gente tem dois exemplos disso. O professor Beluso conquistou diversas posições de destaque no meio empresarial, no meio político, acadêmico também, mas sempre praticando esses valores. São valores inegociáveis, né? Então acho que eu diria isso, a gente tem que recuperar a tradição dos economistas se preocuparem com a questão social e moral também. Eu vou encerrar, Por favor. porque o Luizinho disse que tem que encerrar. O tempo chegou. Eu queria, de coração, agradecer demais a vinda de vocês dois, agradecer ao Luiz que viabilizou isso. E essa ortodoxia do Luiz é boa, porque ele bate e aí vocês crescem, né? Quer dizer, é que nem massa de bolo, né? Muito interessante. Mas e que fica o convite para vocês voltarem em breve. Quando lançar o livro, volta aqui, segundo semestre agora, né? É. Por favor, viu, professor Beluso, Murilo Sim, Tambasco. tá garantido. Uma alegria conhecer esse menino. Aliás, conheci por causa da Facamp, né? E registrar que é primo do Gabriel Galípolo. Né? E deixa ele fazer uma breve finalização. Isso. O que você espera no dia 1 de janeiro de 2027 para o Brasil? Seja quem for eleito. Ah, bom, pensei que você ia falar que... Seja quem for eleito, eu espero que nosso governante, nosso representante,
pense naquelas pessoas para que ele trabalha, os mais pobres. Acho que é isso. Tá bom. Senhor Beluso, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito Foi bom. interessante conversar com o Luiz aqui, né? Ele é um ortodoxo, mas educado, né? Muito educado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Beluso. Obrigado.